Hoje eu vou passar para vocês a respeito de tudo que nós falamos nas últimas aulas, todo o conteúdo que já foi dito, e eu espero que vocês consigam sanar algumas dúvidas que ficaram a respeito desse conteúdo. É um conteúdo que muitas coisas que eu vou falar hoje nessa aula são assuntos que já foram ditos. Eu tentei trabalhar em cima dos mesmos exemplos que nós dissemos em aula, nas últimas aulas, para reforçar o que foi dito a respeito desses temas, para que a gente possa finalizar essa abordagem e iniciar um novo capítulo, que é a gestão de qualidade total. Neste novo capítulo, nós vamos ainda citar alguns itens desse, só que isso vai estar muito mais claro, mais objetivo. Nós vamos apenas repassar esse assunto, tá? A abordagem, então, contextual vai ser feita agora. Então, nós vamos começar pelos itens que foi para entregar, né? Então, a respeito das duas questões que foram passadas para vocês, do trabalho referente ao livro, né, que nós estamos estudando, Gestão da Qualidade Total. O tema é Excelência em Qualidade. Ele se refere das páginas 30 a 46, 30 a 36, desculpa, e na página 45 nós temos duas questões que ficaram para vocês entregar para mim. Discussão das respostas. A questão 1. Qual a principal diferença em relação aos critérios de avaliação dos itens analisados entre o Prêmio Malcom e o Prêmio Nacional de Qualidade? Nós já falamos na aula anterior a respeito dos 3 principais prêmios, que é o prêmio japonês, o prêmio Deming, o prêmio americano, que é o prêmio Malcom, e o prêmio nacional de qualidade, que é o prêmio brasileiro. Com um foco maior, claro, nós falamos a respeito do prêmio nacional de qualidade, porque engloba outros quesitos, outras questões que nós também estamos levando em consideração, que é a questão da excelência de qualidade, a questão dos itens, todos os itens que estão relacionados ao Prêmio Nacional de Qualidade são itens que nós vamos ver em outros processos de qualidade, que nós vamos estudar, então ele aborda de uma forma muito ampla os itens que nós vamos ver no decorrer desse curso. Nós falamos bastante sobre eles na aula anterior. E eu queria apenas passar a respeito das respostas dessas questões, tá? Independente do que vocês me entregaram. Eu acredito que, independente de vocês não terem respondido da mesma forma que eu estou passando para vocês, é interessante que vocês tenham um ponto de vista criterioso e abordem e defendam o ponto de vista de vocês, né? Porque existem muitos itens que podem ser analisados, né? Nós vimos na aula anterior. E cada pessoa, cada um de vocês podem analisar de formas diferentes, distintas. Eu vou falar a respeito do item que está mais evidenciado e fica mais claro. Então, para a gente comparar, né, em questões aqui que eu estou me referindo nessa questão, diferenciar um prêmio do outro. Então, o que eu consigo, de forma clara, conseguir evidenciar uma diferença entre ambos? O Prêmio Nacional de Qualidade, ele tem um item a mais que o Malcom, que é o item referente à responsabilidade social, que no Prêmio Nacional de Qualidade
ele está evidenciado. E no Prêmio Malcom, ele não é considerado um critério de avaliação evidenciado, tá? Gente, como nós dissemos na aula passada. Como eu disse para vocês, nessa aula de hoje nós vamos revisar tudo o que foi dito nas outras aulas, tá ok? Então, até mesmo para ajudar o pessoal aí que perdeu a aula, que não conseguiu assistir as últimas aulas. Então, hoje vai ser uma aula de revisão para a gente poder fechar esse bimestre. Ok, pessoal? E então, o Prêmio Nacional de Qualidade, ele evidencia, ele deixa muito claro, é um critério que está destacado, tá? O prêmio Malcom, ele não tem destacado a responsabilidade social. Porém, como nós dissemos na aula anterior, ele é um prêmio, ele é um item, desculpa, que ele está dentro de outros critérios. Ele pode não estar destacado como critério, mas ele está ali, dentro do critério, tá ok? Aqui nós podemos observar, dentro dessa estrutura, que é a estrutura do Prêmio Nacional de Qualidade, onde aborda todos os itens, são 8 critérios, e desses 8 critérios eles estão subdivididos em torno de 24 subcritérios, tá? Nós discutimos cada um deles na aula anterior, então eu não vou entrar no critério de falar um por um, porque nós já falamos eles na aula anterior, ok? Eu só coloquei ele aqui novamente para a gente poder observar a respeito da responsabilidade social que está no item sociedade, tá? Então, no item sociedade, nós temos a responsabilidade socioambiental, ética e desenvolvimento social. Então, nesse item, nós abordamos as informações sobre a responsabilidade da empresa, né, tanto social quanto ambiental. Nós citamos alguns exemplos de grandes empresas que estão se modificando quanto a isso, e acredito que é uma diferença bem considerável, porque demonstra a preocupação que esses prêmios têm em exigir das empresas participantes que apresentem a sua contribuição social e ambiental, né? Então, isso é muito importante. Os critérios de avaliação do prêmio Malcom, ele consta 7 categorias. Então, os critérios de avaliação: liderança, planejamento estratégico, foco no cliente, medição, análise e gestão do conhecimento, foco da força de trabalho, que são os recursos humanos, o gerenciamento dos processos e o resultado dos negócios. Dentro desses itens, existem alguns os critérios que têm que ser seguidos. Então, dentro deles engloba também a responsabilidade social. Mas, como havia dito, ela não está explícita, como no Prêmio Nacional. A segunda questão é a seguinte: faça uma análise entre modelo de gestão da qualidade das empresas japonesas, seria o prêmio Deming, né? Baseados no prêmio Deming, em comparação às empresas norte-americanas, baseadas no prêmio Malcom. E indique a principal diferença entre os dois. Ok, pessoal? Isso também foi tema da nossa aula anterior, nós falamos bastante sobre isso. E sobre essas duas empresas, eu resumi aqui um pouco. Prêmio Deming, que são as empresas japonesas. Pelo perfil do Deming que nós estudamos, sobre o método de trabalho dele, nós podemos observar
que é uma forma, um modelo bem descritivo. Como modelos estatísticos, eles focam muito como modelos estatísticos, modelos de controle, de melhoria contínua, como o PDCA, por exemplo. Então, os itens de verificação do prêmio Deming das empresas japonesas são de natureza mais descritivas, ou seja, indicam a prática que devem ser utilizadas, tais como métodos estatísticos, modelo de PDCA, por exemplo. E já o prêmio americano, isso, tanto o prêmio americano quanto o prêmio brasileiro, eles visam processos e áreas com empresas que devem se preocupar mais com excelência e não com ferramentas. Então, eles não visam muito o processo, o modelo que vai ser aplicado, a ferramenta que vai ser aplicada, o método que vai ser aplicado, a preocupação de como isso vai ser gerenciado. Eles estão preocupados muito mais em como que isso, na prática, vai funcionar. Né? Como que o processo vai ser administrado? Como será feita a gestão desse processo como um todo? E esse modelo tanto americano quanto brasileiro, eles começam a se preocupar também, como nós dissemos na aula anterior, aos fatores externos. Não só o processo de produção em si, mas também outros processos, como relacionamento entre as áreas, a parte de relacionamento com fornecedores, clientes. Então, são outros fatores que influenciam também nesse quesito. Sobre o Prêmio Nacional de Excelência. Então, esse é um outro item que nós abordamos, né? O Prêmio Nacional de Excelência, ele está relacionado com, né, o nosso Prêmio Nacional de Qualidade. E por que eu estou falando da Fundação Nacional de Qualidade? A Fundação Nacional de Qualidade é um item, é o órgão, é uma entidade que é responsável foi responsável pela criação do Prêmio Nacional e ela é responsável por toda a gestão desse prêmio. É uma entidade sem fins lucrativos, como nós dissemos na aula anterior. Então, os participantes do Prêmio Nacional de Qualidade, eles recebem um dos produtos mais importantes da Fundação, que é o diagnóstico de maturidade da gestão. A partir desse diagnóstico, a empresa ela consegue direcionar uma série de definições importantes para o negócio. A direção do negócio, como que isso vai ser gerido, tratamento de possíveis problemas internos que não conseguiam ser tratados e após esse diagnóstico eles conseguem tratar de uma forma muito mais eficiente. Então eles conseguem apontar os eixos potencializadores e fragilizadores da gestão. Então onde que a empresa ela tem um maior potencial que ela não está sendo talvez explorado da forma correta ou não está sendo explorado totalmente. Ela pode ser explorada mais, esse potencial da empresa, e as áreas que estão mais fragilizadas. Então, qual o departamento, qual área, qual processo, onde que está sendo mais fragilizado, que precisa mais de atenção, de investimento, de preocupação dos gestores. Né? Quanto que isso está influenciando no processo como um todo. Então, isso influencia diretamente no crescimento e na sustentabilidade das organizações.
Então, nós vamos ver aí mais à frente a importância disso, desse trabalho que é feito pela Fundação Nacional de Qualidade. É muito, muito bacana esse trabalho que eles fazem. Talvez é pouco conhecido, eu acho interessante a gente falar sobre ele, porque muitos métodos que nós vamos falar a respeito de processo, de melhoria contínua, de inovações, são itens que são considerados na abordagem desse trabalho que é feito pela Fundação, tá? Então, ela tem como missão promover o desenvolvimento das organizações e fortalecer a relação, né, dessas empresas. Então, não é simplesmente um prêmio, ela faz um trabalho muito importante para o setor, para a economia, né? Ela consegue trabalhar tanto a empresa quanto os seus fornecedores, toda uma cadeia. E isso contribui muito, né, para a empresa. Nós vamos falar também mais à frente da MEG, é o Modelo de Excelência de Gestão. É uma metodologia que a fundação ela promove, através dessa metodologia, uma avaliação, uma autoavaliação e reconhecimento dessas boas, vamos dizer assim, as boas práticas de gestão. Isso permite, esse modelo de excelência de gestão, ele permite que qualquer organização, em qualquer lugar, qualquer ramo de atividade, consiga, de uma certa forma, aplicar isso na organização dela, na empresa dela, e buscar melhorias dentro de um processo, seja ele gerencial, um processo produtivo, e a partir dessa base, que é uma base, vamos dizer assim, teórica, consegue colocar em prática, de forma simples, os princípios e tentar se estabelecer dentro do cenário atual, no mercado, né? A Fundação Nacional de Qualidade, ela também ela tem um, uma visão muito bacana, que ela acredita que as organizações, aquelas organizações bem-sucedidas, elas são aquelas que trabalham com indicadores bem definidos. Então, quando eu falo para vocês da importância de todos esses itens que nós estamos discutindo ao longo dessas aulas, a respeito da criação da missão, dos valores, a criação da marca, a criação do logo, né, a influência que tem as inovações tecnológicas, potencial de mercado, a concorrência, tudo isso que nós falamos até agora, é para que vocês tenham essa ideia de responsabilidades, padrões e indicadores muito bem definidos. Isso é muito importante, porque independente de vocês abrirem uma empresa, serem gestores de uma empresa, ou gestores, ou colaboradores dentro de uma organização, a tendência é que as empresas, as organizações tenham essa mentalidade. E aí, vocês tendo essa visão, essa visão de diagnóstico, essa visão de critérios, criteriosa, consegue identificar esses indicadores, consegue ter esses itens, esses critérios muito bem definidos na mente de vocês, isso contribui para um melhor desempenho de vocês dentro da organização, porque isso se destaca, porque isso para a empresa, para a organização é muito importante. E vocês tendo isso em mente, é importante tanto para vocês como gestores de, de uma empresa, de um negócio de vocês, como colaboradores de uma empresa. Não tenho dúvidas de que isso fará muita diferença na vida de vocês, assim, tanto profissional, né? Tanto
na vida profissional dentro de uma empresa, quanto no trabalho que vocês estão fazendo de busca e desenvolvimento de um projeto, de um negócio. Sobre as questões anteriores, tudo ok. Espero que tenha ficado claro a respeito das questões dos prêmios, tá? Então, agora eu vou falar um pouco, a gente vai falar um pouco sobre a fundação, sobre alguns resultados, porque nós estamos falando que ela tem todo esse potencial, mas e isso foi medido, de que forma nós conseguimos mensurar tudo isso, esse potencial que essa Fundação Nacional permite, né? Proporciona para as empresas. Então, foi passado para vocês esses 4 vídeos. O primeiro vídeo é Fundação Nacional de Qualidade. É um vídeo institucional, onde vocês conseguem entender um pouco melhor o que é a fundação, como ela trabalha, quem são seus parceiros, como que ela é vista por eles, né, na visão deles. O segundo vídeo, Excelência em Gestão, fala sobre a excelência em gestão das atividades na fundação. Então, como que é o nível de excelência, né? Por que essa busca? Qual a importância disso, né? E o terceiro, sobre modelo de excelência de gestão. O MEG, que eu citei para vocês agora há pouco. Nós já falamos dele, da estrutura, dos itens, né? O modelo. Esse vídeo é um vídeo curto, de 1 minuto e meio, 2 no máximo, que vai mostrar os itens. Então, dentro do modelo de excelência de gestão, os itens são os critérios que nós falamos a respeito do Prêmio Nacional. Nós citamos um a um, discutimos um a um, e esse vídeo ele é mais para, de forma conceitual, apenas contextualizar, né, tudo que nós já dissemos na aula anterior. Tá legal? O vídeo 4 fala sobre os resultados, tá? Eu deixei o vídeo para você e agora a gente vai repassar o mesmo conteúdo, não vou dizer o mesmo, mas o conteúdo muito parecido. Eu vou passar aqui com vocês a respeito desses resultados, sobre como que foram os resultados e os cases. Então, como que eles chegaram nesses números tão importantes para as empresas? Então, nós temos aqui MEG, os cases de sucesso da Fundação Nacional de Qualidade, Excelência em Gestão, tá? Esse conteúdo depois eu disponibilizo para vocês. É um conteúdo muito rico de informações. É um relatório onde eles, acredito que anualmente periodicamente eles distribuem esses relatórios e através deles dá para se ter uma ideia do desempenho e do impacto que tem essas medidas, esse modelo de gestão dentro das organizações. Por exemplo, aqui nós temos desempenho financeiro das organizações usuárias do MEG, que é esse modelo de excelência de gestão. Nós temos aqui um gráfico onde foi mensurado em percentual sobre esse EBITDA, que é o lucro da empresa, desconsiderando juros, impostos, depreciação
e amortização sobre o faturamento líquido, ok? Enquanto as demais estão aí. Então, é um percentual sobre o faturamento líquido, tá? Aqui nós temos o percentual das indústrias, tá ok? Então, nós podemos observar que isso é de 2001, tá? Até 2013. Apesar de já estar um pouco desatualizado esses números, mas eu acho interessante a gente ver para uma questão de exercício, para vocês terem uma ideia, porque aqui nós estamos falando de um intervalo de 12 anos, né? 13 anos. 12, 13 anos. Então, dentro desse intervalo, de 2001 até 2013, nós podemos observar que o desempenho financeiro das organizações que utilizam o MEG, ela sempre foi superior à do setor todo. Sempre. Ó. Nós podemos observar que ela sempre foi. Todos os pontos. Ó. Aqui, por exemplo, 2001, nós podemos observar um desempenho mais que quase o dobro, né? Quase o dobro do percentual de desempenho financeiro. Esse número, esse dados para uma indústria, ele é muito relevante, muito importante, porque eu estou falando diretamente sobre o faturamento. Quanto essa empresa está lucrando? Então, significa o quê? A empresa que investe, que ela reorganiza, que ela se preocupa com um diagnóstico da organização como um todo, que ela se organiza, que ela tenta manter todos os seus padrões, indicadores, muito bem definidos na empresa. Quando ela se reorganiza, o seu faturamento melhora. E isso não sou eu que estou falando, é o gráfico. Então, em cima de dados, nós conseguimos chegar nessa conclusão. Esse é um item muito bacana para a gente apresentar para aquele empresário que não acredita em implantação de um processo, que aquele processo vai influenciar. Né? Como a gente citou numa aula, as empresas patronais. Esse é um relatório que é muito interessante, muito bacana você pegar e apresentar para essa empresa. Apresentar para ela isso. Falar, olha aqui, olha isso. Olha como é importante os indicadores e os diagnósticos que devem ser feitos periodicamente na empresa e acompanhados de forma contínua, constante. Então, quando você se modifica, se remodela, se reorganiza, tem comprometimento de todos os envolvidos, e isso tende a se refletir no faturamento final. Então, isso daqui é muito bacana mesmo. Esse relatório, vale a pena a gente apresentar isso, validar esses dados, porque esses dados, por exemplo, aqui, esses são da indústria, né? E nós temos muitas indústrias na região, é um setor que tende a crescer muito, e isso é bacana porque demonstra a preocupação dessas indústrias em buscar o melhor. Serviços, nós já não tivemos um desempenho tão grande em 2010, porém, em 2001 nós tivemos uma diferença bem grande, e essa diferença seguiu no decorrer dos anos, né? Então, nós podemos ver que tanto a indústria quanto os serviços têm o mesmo comportamento.
Desempenho financeiro de organizações. Então, nós falamos a respeito do faturamento, né, líquido. E aqui nós vamos ver os indicadores de investimento das indústrias, a média de investimento. Então, nós podemos observar aqui, ó, a média. Essa informação é uma informação importante. Opa. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Então, ó, essa informação é uma informação importante. Por quê? Eu estou dizendo que a média de investimentos das empresas do setor é de 7%. Usuários do modelo de excelência de gestão é 12%. Isso significa que, a partir do momento que a empresa ela começa a trabalhar dentro do modelo de excelência de gestão, ela consegue identificar pontos. Primeiro, ela consegue, através do diagnóstico, identificar pontos que estão fragilizados e trabalhar esses pontos. E investem mais, porque ela consegue investir de forma mais assertiva. Ela vai investir num ponto específico, onde foi analisado, foi estruturado, foi definido, então foi algo muito bem planejado. Então elas investem com mais certeza de que aquilo vai ter um retorno para elas. Já as outras empresas do setor, por muitos motivos, por diversos motivos, acabam investindo menos. E entre esses motivos, nós podemos identificar o receio de fazer esse investimento, a incerteza, né? Por problemas internos, fatores internos, externos, mas não ter aquela garantia. Ah, mas eu vou investir nisso, mas será? Por quê? Porque não foi feito um diagnóstico, não foi feita uma análise prévia, não foi feito um planejamento, talvez. Então, eles não têm aquela certeza de investimento. Elas não têm aquela garantia de que vai investir ali e aquilo vai dar um resultado. Certo, pessoal? Aqui em serviços. Serviços nós podemos observar que a média de investimento é de 14%, das empresas do setor de 11%, 12%, então a diferença já é um pouco menor, mas mesmo assim existe essa diferença. Essa informação aqui é muito bacana. Então, o que a gente pode observar? De acordo com o levantamento que eles fizeram, que a Fundação Nacional de Qualidade fizeram, eles chegaram à conclusão de que 99,5% eles acreditam que investir na melhoria da gestão contribui significativamente no aumento da competitividade da empresa. 79% considera estar preocupada com a qualidade da gestão, de modo que todas as áreas e as atividades estejam focadas em processos adequados para a busca de melhores resultados, conforme a gente pode ver nesse gráfico. Então, 79% está preocupada com a melhoria da gestão. É um número muito alto. As empresas elas estão preocupadas. Então, elas estão esse cenário, essa mudança de comportamental dentro das organizações, ela vem evoluindo. E essa preocupação, ela não é só uma preocupação de, eu tenho que fazer algo.
É uma preocupação de que é preciso, há necessidade, o mercado pede isso, mas tem que ser algo muito bem estruturado. No caso da melhoria contínua, né? Algo muito bem planejado. Daí a importância de você ter um planejamento estratégico. Alguém que vai fazer todo um estudo, todo um mapeamento estatístico, analisar o histórico da empresa, e poder fazer essa projeção para os próximos meses, anos, enfim. Investimento de recursos não financeiros para a melhoria da gestão. Quando falamos em investimentos não financeiros para a busca de excelência, 82% considera a adoção de políticas para capacitar e motivar os colaboradores, ações socioambientais e programas para ouvir e satisfazer os clientes, com o objetivo de melhorar os processos de acordo com os dados abaixo. Nós podemos observar. Esses itens são itens que nós estamos vindo discutindo. Então, vocês podem perceber que dentro desse relatório, os itens que estão sendo abordados, que foram analisados, são itens que nós estamos falando desde o início das nossas aulas. São pontos que nós estamos discutindo em aula, em sala, né? Nós estávamos discutindo em sala a importância de cada um deles. E, e, e a gente pode observar que não é só o fato da empresa querer incluir esses itens, ou ter o prêmio, ou implantar um processo apenas pelo fato de ter esse processo, ou não, existe uma preocupação por trás disso. E essa preocupação, ela existe porque ela influencia diretamente na vida da empresa, na sobrevivência e na vivência da empresa dentro do mercado. Por estarmos num ambiente altamente competitivo, as empresas elas precisam se reorganizar, se readequar constantemente. Então, quando se fala em melhoria contínua, está se referindo a isso, a se remodelar de acordo com o mercado. Buscar as mudanças, as alterações necessárias conforme a necessidade do mercado. Nós vamos falar disso também em estratégia mais para frente. Nas outras questões nós vamos falar sobre isso. Então, a organização ela investe em recursos que não são financeiros para desenvolver uma missão, visão, valores, para desenvolver políticas internas, para você motivar os seus colaboradores. Teoricamente, nem sempre são aspectos financeiros a motivação dos colaboradores. Você readequar um ambiente de trabalho, você se preocupar com o clima organizacional dentro da empresa, um, um bom relacionamento entre gestores e colaboradores, entre as hierarquias, tudo isso contribui para um melhor desempenho, uma melhor produtividade, né? E a satisfação do cliente. Então, são fatores que estão totalmente atrelados ao negócio, só que não exigem investimento. E mesmo assim, algumas empresas acabam não se preocupando com esses itens, achando que há necessidade sempre de melhoria, a necessidade de altos investimentos. E, na verdade, muitas vezes pode ser que precise apenas de uma readequação. Readequação do setor, de profissionais, né? Uma readequação estrutural da empresa, ouvir os colaboradores, o que eles têm a dizer, participar, fazer pesquisa de satisfação com o cliente,
saber o que o cliente tem a dizer e trabalhar em cima desses quesitos, desses aspectos negativos, dos pontos negativos, abordar eles e trabalhar para que eles não venham a evoluir com o decorrer do tempo, né? Então, dentro dessa pesquisa que foi feita, eles levaram em consideração algumas áreas, né? Alguns aspectos que são bem relevantes nas empresas, quando se refere à melhoria no processo de gestão. E o resultado foi bem interessante, porque os setores que mais se preocupam e investem em gestão se refere aos resultados. Não são, não é de se espantar, né? Não é nada inesperado, já era de se esperar que a preocupação com o resultado ela fosse muito preocupante, porque as empresas elas trabalham, né? Investem e a fim de um resultado final. E espera-se sempre que esse resultado seja um resultado bom, resultado satisfatório. Então, essa é uma das questões mais preocupantes. E quando a gente diz que, quando nós falamos que temos vários critérios que têm que ser analisados, que você tem que olhar a empresa como um todo e incluir todos aqueles aspectos que nós falamos a respeito do modelo de gestão, de excelência de gestão, nós estamos visando o resultado. A nossa preocupação é o resultado. De uma forma mais ampla, mais abrangente, considerando que o resultado final ele não depende apenas de um processo, de uma área específica, e sim de várias outras áreas. No entanto, aqui nós podemos observar que pessoas e processos são um segundo item, que são a preocupação em investimento, de gestão, porque o resultado final depende também disso, além de todos os outros itens que estão aqui abordados, né? Aqui nós temos alguns cases. Esses cases são cases que nós já falamos sobre eles, tá? Nós falamos sobre ele no vídeo que eu passei para vocês, o último vídeo, o número 4, ele fala sobre esses cases também, tá? Então, são alguns critérios que foram considerados aqui para a implantação do modelo de gestão, do modelo de excelência de gestão, tá? Em sua forma gerencial, e foi aplicado de uma forma com uma visão sistêmica, tá? Visando resultados a longo prazo. E essas empresas, elas implantaram esse modelo e elas melhoraram significativamente os resultados. Então, nós temos aqui o exemplo do Sebrae, tá? Ele alinhou os seus processos internos com a cultura dos fundamentos e critérios do BEG e criou um desenvolvimento estratégico, criou um direcionamento estratégico, que começou a prever ações para que a instituição ela conseguisse consolidar a excelência na gestão e no atendimento ao cliente até 2022. Foi uma meta que eles colocaram, tá? O desafio deles é integrar todas as unidades em uma cultura de excelência. E o Sebrae iniciou esse desenvolvimento desse processo em 2011.
Então, você vê que é um projeto a longo prazo, né? Eles deram aí um prazo de 11 anos, desde o processo de implantação até que todas as unidades estejam envolvidas. Então, houve uma integração de todas as unidades, os gestores, o envolvimento de muitas pessoas, a internalização da cultura. Então, em 2013 e 2014, 7 estados já tinham aderido ao programa, consolidando a aplicação para a evolução gerencial do sistema do SEBRAE. Então, desde a implementação, o modelo 25 dos 27 estados onde o SEBRAE está presente já melhoraram mais de 40% a maturidade da gestão. Então, isso nos mostra a evolução e a importância que tem o desempenho dessa ferramenta. Quanto isso é importante, né? O Bradesco foi um outro case, um outro case de sucesso. Então, ele tinha o objetivo de contribuir para o desenvolvimento sustentável e a construção de um relacionamento duradouro. O Bradesco planeja suas ações para a geração de valor para os acionistas e a sociedade. Então, através de produtos, serviços financeiros. Então, é o Bradesco que ele fez. Ele atribuiu 3 vetores no seu desenvolvimento da sua estratégia empresarial, que são os que proporcionam maior amplitude na atuação. Desses vetores, crescer organicamente, sem perder de vista a possibilidade de aquisições, associações e parcerias. Certo? Manter bem rígidos os controles para identificar, avaliar, então, conduzir os negócios com total transparência, ética e remuneração adequada. Então, pode-se observar que, no caso do Bradesco, ficou muito bem definido aonde ele quer chegar. Então, ele não é simplesmente implantar um modelo e ver o que vai acontecer. Então, o modelo ele está lá, muito bem definido, para que seja utilizado de uma forma também muito bem definida. Então, a empresa precisa saber onde que ela quer chegar, de que forma que ela quer chegar. Tem que existir já algo definido para que isso contribua para o sucesso da implantação, né? Então, esses são os cases. Outro case nós temos da Embraer, que também é citado, né, no trabalho, no vídeo, desculpa, que eu passei para vocês. No vídeo ele cita esse case que foi aplicado na Embraer em 2007. Foi um projeto fruto de uma reestruturação gerencial, projeto Embraer T3E, que foi desenvolvido com ações que contemplam 4 pilares principais. Então, ela foi subdividida, esse projeto, e isso contribui para que seja melhor definido os padrões, os parâmetros, os indicadores, e isso contribua no resultado final. No caso aqui, os pilares foram a cultura da empresa, as pessoas, liderança e busca pela eficiência. Então, foi desenvolvida atividades, né, para que os valores corporativos fossem identificados, compartilhados entre todas as unidades da organização. Então, o que nós podemos ver nos cases em comum é a importância de integrar as informações, o acesso à informação de forma clara e objetiva. É o que nós falamos nas aulas anteriores. O quanto é importante a empresa, a organização, transmitir essa informação para o colaborador, para o fornecedor, para a sociedade, cada um com a sua linguagem específica, necessária, mas
essencial. A importância de que a informação chegue de forma clara e objetiva. Isso contribui para que todos estejam dentro de um senso comum, dentro da mesma busca, com o mesmo objetivo. Então, aqui falar mais um pouco do case da Embraer, tá? E isso eu vou passar para vocês. Aqui são os patrocinadores. Esse conteúdo aqui eu vou passar para vocês, tá? Para a gente poder, para vocês terem, apesar desse conteúdo já estar no vídeo que eu passei para vocês, mas eu vou deixar também disponível para vocês esse material, para que vocês possam consultar, se necessário. Tá ok? Eu acho que esses vídeos, apesar de eles serem curtos, eles têm informações muito essenciais, que esses foram 2 casos, né, de sucesso, mas nós temos muitos outros. No entanto, um dos trabalhos que foi passado para vocês foi justamente esse, né? Vocês me enviarem, espero que vocês tenham me enviado. Eu vou ler todos os trabalhos de vocês. Nós temos várias indústrias, né? Várias indústrias, empresas prestadoras de serviço que têm casos de sucesso na implantação desse método. É um método bem conhecido. Então não vai ser difícil vocês, acredito que não tenha sido difícil vocês encontrarem casos de sucesso nesse sentido, ok? Beleza, pessoal? Vou dar uma pausa agora e depois a gente continua com o conteúdo da aula de qualidade no tema estratégias a respeito das questões, tá ok?